vai juntar a termologia com o movimento. Ou seja, estamos começando a estudar as máquinas térmicas. Ou seja, calor podendo virar o quê? Movimento, né? Calor já é uma forma de energia, né? Quer dizer, tá bom assim. Calor virando movimento, ok? Termodinâmica. Vou transformar calor em movimento. Olha aqui o que eu falei, que eu estou só repetindo, ó. Para a gente estudar a energia interna de um gás, a gente representa por que letrinha? Gás real, gás ideal. Gás ideal é um gás o quê? Vai. Então, assim, é condição teórica isso. Ele tem que ser um gás monatônico. As colisões são... As ligações são muito fracas. Falei isso no iníciozinho da aula de gases. E o gás real? O gás real não é assim. Mas pode ser? Pode, se ele for um gás muito rarefeito, ou seja, de baixíssima... Mas baixíssima densidade implica pouca pressão e muita o quê? Temperatura. Por isso que a gente trabalha muito em cima dos gases nobres, né? Que já são gases monatômicos e alguns intervalos de temperatura. Eles podem ser considerados gases o quê? Ideais. E eles vão obedecer a todas essas regrinhas que a gente vai colocar aqui em leis. Quais são as energias de um gás? Por exemplo, molécula de gás está em movimento? Tem translação? Então tem energia cinética e translação. Energia potencial elétrica, eu não falei que as ligações são forças de London? Não são de polos induzidos? Não são ligações muito fraquinhas? Hein? A ligação elétrica ali praticamente não existe. Então energia potencial elétrica a gente não vai falar. Nem as energias de ligação. Ah, Joaquim, energia potencial gravitacional? Essa então nem se fala, né? Por que essa então nem se fala? Energia potencial é mgh, massa muito pequena, tem que ter grandes alturas. A gente nem ia falar disso, né? E energia de rotação? Rotação só se fosse gás no mínimo diatômico, né? Para duas moléculas se ligarem e fazer uma rotação em torno do centro de massa. A gente também não vai falar dela. Resumindo, qual é a energia que a gente fala de um gás? Energia cinética de quê? Translação. E essa energia cinética de translação, a soma das energias, se chama energia interna, que pela lei de Joule, ela é a função única e exclusiva da temperatura. Olha como é que calcula ela para gás monoatômico, que são os gases ideais. 3,5 de quê? Quem é T? Ah, então a energia interna depende da... Ou seja, onde é que o gás guarda a sua energia? Na temperatura. Quanto mais temperatura, maior energia interna. Quanto menos temperatura, menor energia interna. E se a temperatura for constante? Igual mola. Energia potencial de mola é meio de Kx2? Onde é que a mola guarda a energia dela? Não é na deformação? Já que eu falei isso com vocês. Quanto mais deformada, então onde é que ela guarda energia? Na deformação. Onde é que o gás guarda a sua energia? Na temperatura. Maior temperatura, maior energia interna. A temperatura diminui. E temperatura constante? Energia interna se mantém o quê? 3,5 de nRT. Só que PV não é igual a nRT? Então, no lugar de nRT, pode ter quem? PV, mas só por substituição. Porque a energia continua dependendo de quem? Da temperatura. Que tem a ver com a energia cinética de trans, que por sua vez é agitação molecular. Quanto maior a agitação, maior a temperatura, notoriamente. Beleza, Ponte? Tranquilo? Foi ou não foi? Hein? Então, ΔU é 3,5 GNR ΔT. Olha lá. Quando é que varia a energia interna? Se variar quem? A temperatura, olha lá. Olha lá. ΔU é 3,5 GNR ΔT. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. 3,5. ΔU é 3,5 GNR. Olha lá, olha lá. De novo, hein? Gráfico PV. O moço vai dar esse gráfico. Eu vou enxergar só isso? Não. Vou enxergar as ISO. O que está acontecendo com a temperatura? Então, o que está acontecendo com a energia interna? Isso, show de bola. Daqui para lá a energia interna aumenta, ok ou não? Hein? A gente vai usar muito isso. Nossa, como a gente vai usar isso? Atenção! E, peraí, minutinho. ΔU. ΔU não é energia interna final menos inicial? Depende da variação de temperatura. Que é a temperatura final menos o quê? Olha para esse gás. Saiu daqui. Foi. Voltou para cá. O estado inicial e final é o mesmo? Concorda que ele voltou a ter a mesma temperatura no final do ciclo?
Então qual vai ser o delta U dele? Por isso que você a vida inteira aprendeu que em ciclos o delta U é zero. Claro, porra, que é zero. Porque a variação de energia interna depende da variação de quem? Se ele voltou a ter a mesma temperatura, a conclusão que chegamos. Delta U é zero, pô, claro, óbvio. Ele não é zero só na isotérmica. Na isotérmica ele é zero porque a temperatura se mantém o quê? Então não tem delta U. Mas ele também pode ser zero se ele retornar ao estado inicial, porra. Claro, num ciclo, todo ciclo, quer dizer todo. Simples. O delta U vale quanto? Porque a temperatura final e inicial são o quê? Iguais, filho. Não tem como. Não tem como. Quer ver outra? Legal? Quer ver outra maneira? PV. Aqui. Ó, aqui é um estado A. E aqui é um estado B. Já é? O que você já enxergou ali? Aê, moleque bom da porra, aqui. Vamos só fazer um ajustezinho. A. Vai, quem é que tem maior temperatura? Tá, se o gás for daqui pra cá, teve um delta U? Entre A e B. E se o gás fizer esse caminho? O delta U. E se o gás fizer esse caminho? Não entendi. Então o delta U é sempre o mesmo? Então o delta U não depende do caminho. Depende do início e do final. É uma grandeza de ponto. Depende só do início e do final. Não depende do caminho. Parece ser o trabalho, né? Que não depende do caminho, lembra do peso? Hein? Olha lá, o delta U, processo 1, 2 e 3. Delta U1, delta U2 e delta U3 são todos o quê? Mesmo seguindo caminhos o quê? Mesmo gás sofrendo transformações diferentes. Ele sofre a mesma variação de energia o quê? Interna. Então vamos aqui recordar um pouquinho, vai. Energia interna do gás. Depende de quem? Somente de quem? Gás monoatômico 3,5 GnRT. Fechou? Aumentou a temperatura? Diminuiu a temperatura? Diminuiu a GnRT. E se a temperatura for constante? A energia interna se mantém? Constante. Nas isotermas, por exemplo, o delta U é zero. Fechou? Trabalho de um gás. Vem. Vem aqui. Êmbolo fixo. Êmbolo fixo. Molequinha. Molequinha está com velocidade? Bateu no êmbolo, está fixo. Faz o quê? Volta com a mesma o quê? Colisões elásticas. Foi? Foi? Tranquilo, né? Energia cinética final e inicial são o quê? Iguais. Mas agora o êmbolo está em movimento. Se esse êmbolo está em movimento, eu estou empurrando o êmbolo para baixo. Quando essa molequinha que tem muito pouquinha, isso. Bate no êmbolo, que tal o quê? Descendo. Concorda que esse êmbolo vai transferir energia para a bolinha? Porque a massa dele é muito maior? Sim ou não? De novo, a mosca bate no avião. Aí o que? O avião retarda? Dá uma diminuída na velocidade? Não, a mosca ganha energia. Pela massa ser muito maior. Isso. Concorda que essa molequinha vai ganhar energia? Então a energia do gás está ou não está aumentando? Porque eu estou realizando o que sobre o gás? Um trabalho. Então ao realizar trabalho, esse gás recebe energia? Pelo trabalho, que aumenta a agitação molecular. E se o êmbolo estiver subindo? É o contrário. Se ele estiver descendo, ele está indo ao encontro da bolinha, da molequinha. E se estiver subindo? Está se afastando. Quando bate a molequinha, faz o quê? Perde energia. Por isso, inclusive, que o êmbolo sobe. Ela não está dando porrada no êmbolo? Hein? E está transferindo o que para o êmbolo? Aí o êmbolo está subindo. Está realizando um trabalho sobre o meio, ok ou não? Hein? Quando o cara faz aquela jogada, a gente quer fazer no ping-pong, no tênis, né? Quando tu quer amortecer a bola, para dar aquela jogadinha da bola ficar na rede. Ou então, lembra? A gente não vai ao encontro da bola, a gente dá uma recuadinha. Aí a bola bate e perde o quê? Energia. Nunca jogaram ping-pong para saber? Tênis. Aí, energia. Teoria cinética dos gases jogando ping-pong. Sensacional. Se você for ao encontro, pá, dá um porradão. Transfere o que, bolinha? Mas se você fizer assim, ó,
A bolinha bate e amortece, perde energia. É o que acontece ali. Então aqui está sendo realizado o trabalho sobre o gás. E aqui está sendo realizado o trabalho pelo gás, sobre o meio. Do meio sobre o gás. Do gás sobre o meio. Foi? Agora vamos quantificar isso? Vamos fazer a analítica dele? Agora já entendemos o fenômeno, né? Fenomenologicamente já entrou. Agora vamos para a analítica. Calculando o trabalho. Analítico. Vai! Gás. Dou calor para esse gás, as moléculas ficam mais... Dão porrada no êmbolo. Dão porrada no êmbolo, fazem uma... Pressão e uma força. Aí o que faz? O êmbolo. Força. Provocando deslocamento, realização de quê? Trabalho mecânico, trabalho normal que a gente aprendemos. Trabalho igual a F delta S. Só que esse gás está ou não está sob uma pressão? Força sobre... Então a força é pressão vezes área. Joga lá, vai, joga lá, vai. Trabalho no lugar de força P vezes A, delta S. Parou? Foi? Vem para cá agora. A é a área do êmbolo, aonde está sendo feita a força, correto? Se eu pegar essa área e multiplicar pelo delta S, concorda que eu acho essa região aqui? E isso foi ou não foi a variação de volume que o gás sofreu? Conclusão, A delta S nada mais é que a variação de quê? Conclusão, como é que calcula o trabalho do gás? P delta V. More? Hein? Mas olha só um detalhezinho, vamos juntos. Porque isso aqui vocês já sabiam. Já que eu não estou aqui para ensinar isso. Olha para o detalhe. Que o Joca ensinou na outra aula de gases. Quem é que está pressionando o gás aqui? Isso, não esquece. Daqui para cá, mudou a pressão? Então aquele ali é uma expansão do gás sob pressão o quê? Então quando eu fizer P delta V, é só para pressão constante. Porque a demonstração que nós fizemos não foi trabalho igual a F delta S? Trabalho igual a F delta S é caso particular, lembram disso? Só se a força for o quê? Constante, porque trabalho é sempre variação de energia. Se a força for constante é F delta S, estão lembrando? Então ali, trabalho igual a P delta V, pode usar sempre? Só se a pressão for o quê? Mas peraí, se a pressão é constante, PV é igual a nRT. Se a pressão é constante, V e T são proporcionais? Então se aqui é delta V, vale NR delta T. De novo, PV não é igual a nRT? Mas a pressão é constante. NR são constante. Se isso aqui é delta V, isso aqui tem que ser delta T, porque é na mesma que proporção. Então, P delta V pode ser NR delta T. Sim ou não? Então, como é que calcula o trabalho do gás? Não sei. Como é que calcula o trabalho do gás? Não sei. Como é que calcula o trabalho do gás se a pressão for constante? P delta V ou NR delta T. Isso não pode sempre. É só se a pressão for o quê? Constante. Não pode sempre. Pressão constante. Base vezes altura. P delta V. Não é a área? Então, se a pressão for variável, como é que acha o trabalho? Pela área. Então, P delta V, quando é que usa? Quando a pressão... E se a pressão for variável? Tem que achar a área. Não sei, tem que achar a área. Exatamente isso. Tem que achar a área. Achar quem? A área. Tem que achar a área. Se o gás expande, é o gás que está realizando trabalho? Hein? Trabalho é positivo. É ele que está realizando trabalho. Ele está fazendo uma força favorável ao deslocamento. Tá vendo? Tá enxergando? E se eu contrair o gás? Contrair o gás. Quando eu contraio o gás não está empurrando para cima? Não é contrário? O trabalho é o quê? Negativo, olha lá, trabalho negativo. Então, quando sofre o quê? Contração. Reparou que eu tentei não usar o termo compressão? Porque às vezes acontece e é uma coisa meio esquisita. Já caiu em algumas provas. O cara falar que o gás sofreu uma compressão isocórica. Isocórica é o quê? Volume constante. Mas vocês já associam a palavra compressão a perder volume. Não, comprimir é aumentar a pressão.
Comprimir é empurrar o gás, comprimir o gás. Contrair é que é perder volume. Então, quer dizer uma compressão isocórica? Quer dizer que o volume se mantém constante, que aumentei a pressão, automaticamente vai aumentar a temperatura. Entenderam isso? Assim, eu tentei botar ali o contração, mas na prova eles cansam de usar compressão como perder o quê? Volume. Mas não é o termo correto. Perder volume é contrair. E se o volume for constante, qual é o trabalho realizado? É zero, o trabalho é zero. Show de bola. Cuidado! Trabalho depende do caminho. Lembra que eu falei que o ΔU não depende do caminho? O ΔU. Hein? E por que o trabalho depende? Porque o trabalho vem pela área, filho. Olha o caminho 1. Você concorda que se eu fosse achar o trabalho no caminho 1, eu teria que achar essa área verde? Pode responder, assim, é à vontade. Sim. E se eu fosse achar o trabalho no caminho 2, eu não teria que achar essa área? Quem é maior? O 1 ou o 2? O 1, porra. Reparou que eles sofreram a mesma variação de volume? Reparou? Hein? Mas no caso 1 realizou-se o quê? Maior trabalho. Mas, Joca, peraí, é P ΔV. P ΔV só se a pressão for constante. A pressão é constante? O ΔV foi o mesmo? Mas a área 1 é o quê? Então o trabalho 1 é... Então o trabalho depende ou o trabalho não depende do caminho? E a variação de energia interna depende ou não depende do caminho? Ótimo. Quantidade de calor do gás, MC o quê? Aqui tem uma observaçãozinha. Para os gases, o calor específico depende do tipo de transformação. O calor específico numa isobárica não é o mesmo de uma isométrica. O calor específico muda quando o gás sofre transformações diferentes. O gás tem o seu calor específico vinculado à sua transformação e não à sua natureza. Calor específico do ferro, 0,1. Calor específico do alumínio, 0,2. Calor específico da água, 1. Calor específico do gelo, meio. Calor específico do hélio, sei não. Esse hélio está sofrendo uma isobárica ou uma isométrica? Esse hélio está sofrendo uma diabática? Como é que está esse hélio? Depende da transformação. Aliás, na adiabática, qual é a quantidade de calor envolvida? Porque a adiabática é porque está isolado ou porque é muito rápida. Depois eu vou falar sobre isso. O que é uma adiabática? Ou você isola o sistema, ou é uma evolução muito rápida. Aí não troca o quê? Calor. Dá para usar essa fórmula aqui? Porque a temperatura varia. Então essa fórmula, Q igual a MC ΔT para os gases, ela fica restrita à isocórica e à isobárica. Por exemplo, isotérmica. Quem faz a temperatura do gás? Isotérmica. Vai ter ΔT? Aí teria calor igual a zero, mas na isotérmica o gás troca calor. E agora? Ou seja, Q igual a MC ΔT fica restrita a quem? Isobárica ou isocórica. Ah, como é que eu vou achar o calor na isotérmica? Vou te explicar depois, mas não é assim. Porque na isotérmica não há variação de quê? Ah, como é que eu acho o calor na diabática? Ele é zero. Acabou. Entende isso? Então, Q igual a MC ΔT eu posso usar em qualquer situação dos gases? Não, não posso. Primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, dei calor para o gás. Dei calor, o gás esquentou. Se o gás esquentou, variou a energia interna? Fala pro Joca. Variou, e o gás expandiu, realizou trabalho. Mas ele só fez isso tudo porque eu dei o que para ele? Então ele pegou esse calor e fez o quê? Usou parte dele para quê? Para esquentar e parte dele para realizar o quê? Princípio da conservação da energia. Se eu dei 800 joules de calor para ele, ele usou 300 para realizar trabalho
e 500 para variar a energia interna. Qual foi o calor que eu dei para ele? 800. Qual é o valor da energia interna, da variação mais o trabalho? É ou não é conservação de energia? Dei 800, ele usou 800. Só que ele usou 800, parte para realizar e parte para variar a sua energia interna. Por isso que Q é ΔU mais trabalho, ou ΔU é Q menos trabalho, que vocês conhecem a vida inteira como primeira lei da termodinâmica. Nunca ouviram isso? ΔU igual a Q menos trabalho? Isso vem de onde, filho? Da conservação de quê? Da energia, processo conservativo. ΔU é igual a Q menos trabalho. É conservação de energia. Tá. Foi? Então ΔU é igual a Q menos... Vamos repetir, vai. ΔU é igual a... Menos... Vamos repetir, vai. Já que esqueci isso na prova, raciocina. Dá calor, varia a energia interna, realiza trabalho. Calor é ΔU mais trabalho. Pronto. É só lembrar da conservação de energia. Você sabe o conceito? Sabe o conceito, sabe tudo, filho. Sabe o conceito, sabe tudo. Vem pra cá para um caso hiper, ultra particular. Gráfico, pressão, volume. O moço me deu essa transformação e essa. Eu quero saber onde é que eu gasto mais calor. É o mesmo gás. Ele foi de A para B no caminho 1 e de A para B no caminho 2, ok ou não? Vamos lá comigo. Reparou que isso aqui é uma isoterma 1, isso aqui é isoterma 2? Concorda que daqui para cá ou daqui para cá é a mesma variação de temperatura? Então é o mesmo ΔU. Sim ou não? Mesmo seguindo caminhos? Então ΔU1 é igual a ΔU2. Vê se está indo. Estamos indo. Só que ΔU é Q menos trabalho. Q menos trabalho. Estamos indo. Só que o processo 1, a volume se mantém o quê? Não há trabalho. Volume constante. É isocórica, trabalho zero. O gás só trabalha quando expande ou contrai. Volume constante, trabalho zero. Tudo bem? Tudo bem devagarinho, porque eu sei que isso aqui vocês não viram. A maioria nunca viu. Tudo bem devagarinho. O resto vocês já viram e sabem muito bem até. ΔU1 igual a ΔU2. O 1 é isocórica, trabalho igual a zero. Foi? Deixa eu fazer uma puxadinha aqui leve. Concorda que Q1 é Q2 menos trabalho 2? Então a primeira providência é a seguinte. Processo 1 é volume constante? O calor que eu gastei no volume constante é o calor da pressão constante menos o trabalho. Concorda então que o calor que eu gasto na pressão constante é mais do que o que eu gasto no volume constante? De novo, joga ajuda. Vamos aqui de novo, vamos. Vamos botar valor? 10 menos 2, 8. Quem é o processo 1? Vai. É volume constante. Quem é o processo 2? Pronto. Onde é que eu gastei mais calor? Então, para evoluir isobaricamente, o gás precisa de mais calor. Mais calor do que a volume o quê? Ele gasta mais calor a pressão constante do que a volume constante. Para evoluir para o mesmo intervalo de temperatura. Gasto mais calor para evoluir isobaricamente do que para evoluir isocoricamente. Gasto mais calor. Vamos ver qual é a consequência disso? Vem comigo. Q, MC delta teta. Só que aqui não é volume constante? Calor específico a volume constante. Olha que interessante. Q2, MC delta teta. C é a pressão constante. Estamos indo? Trabalho. Isso aqui não é volume, não é pressão constante? Trabalho não é P delta V ou NR delta T? Foi? Trabalho é P delta V ou NR delta T. Estamos indo? Concorda que o delta T é o mesmo? Cortei. Número de mols é massa sobre massa molar. Então, massa é número de mols vezes massa molar.
Vai, vê se está absorvendo. Tá? Joga isso lá. No lugar da massa. N vezes M vezes CV. Igual a N vezes M vezes CP. Igual a NR. Menos NR. Tem N aqui? Tem N, cortei. O produto massa molar calor específico chama-se calor molar. Calor molar. O produto massa molar calor específico chama calor molar. Calor molar é a massa molar vezes o calor específico. Vem com Joca. Calor molar a pressão constante é calor menos calor molar a volume constante é igual a R. Vê se entendeu. Joguei para lá. Joguei menos R para lá e trouxe esse cara para cá. Foi? R não é uma constante? Positivo ou negativo? Se isso é positivo, esse cara tem que ser maior que esse, não? Isso aqui chama-se relação de Mayer, ok? Ou seja, CP não é maior que CV? Mas quem é CP? Não é o calor molar? É a massa molar vezes o calor específico. Mas a massa molar é constante? Então, se CP é maior que CV, calor específico, a pressão constante é maior que calor específico, a volume constante. Vamos voltar. Até aqui foi? Até aqui fomos? Fomos até aqui? Fomos todos? Então vamos. R é uma constante? 0,082. Positiva ou negativa? Para isso dar positivo, esse cara tem que ser maior do que esse, porque é um menos o outro. Um menos o outro tem que dar um número positivo, só se ele for maior. Mas quem é o CP? M vezes Czinho P. CVM vezes Czinho V. Só que a massa molar é a mesma, que é o mesmo gás. Se CP é maior que CV, CP é maior que CV. Isso quer dizer que o calor específico à pressão é maior que o calor específico a volume. Isso quer dizer que o calor específico do gás depende da transformação que ele sofre. E a gente não chegou à conclusão aqui que o calor à pressão constante é maior que a volume constante, gasta mais calor? Claro. Quem não é MC da teta? A massa é a mesma, a variação é a mesma. O calor depende do calor o quê? Só que o calor específico, a pressão constante é o quê? Maior que a volume constante. Isso quer dizer que para eu evoluir isobaricamente eu gasto mais calor que para evoluir isocoricamente. E vou mais além. A razão entre os calores específicos se chama coeficiente de Poisson. Concorda que esse cara é maior do que esse? Então esse cara deve ser maior que 1, não? Então o coeficiente de Poisson é sempre um número maior que 1. Maior que 1 porque o calor específico, a pressão constante é maior que o calor específico, a volume constante. Onde é que eu gasto mais calor para evoluir com gás? Na isobárica. Mais do que eu gasto na isocórica. Por isso o calor específico, a pressão constante é maior que o calor específico, a volume constante. Entenderam isso? Onde é que eu gasto mais calor para evoluir com gás? Na isobárica, porque o calor específico da isobárica é maior que o calor específico a volume constante. Por isso que para evoluir isobaricamente, para o mesmo intervalo de temperatura com o mesmo gás, eu gasto mais calor que para evoluir isocoricamente. Isso já caiu em prova. Não no Enem, mas já caiu em prova. Podia cair no Enem. Ele pode pedir isso. Vai te dar, como caiu na prova, vai te dar aqui e aqui, vai perguntar onde é que você gastou mais calor. Se você for por esse caminho, olha só aqui. É só lembrar que o calor específico, a pressão constante é o quê? Maior. Aqui não é volume constante? Aqui não é pressão? Logo aqui eu gastei mais o quê? Calor do que aqui. Por quê? Porque o calor específico, a pressão constante é maior que o calor específico, a volume constante. Pronto, acabei a questão. Ao passo, isso aqui eu vou precisar porque quando eu falar de adiabática eu vou ter que explicar por aqui. Por isso que eu dei coeficiente de Poisson. Não, vocês não entendem que uma diabática liga duas isotermas. Por isso que eu preciso disso aqui. Mas como é que isso aqui cobra? Ele vai perguntar onde é que você gastou mais calor. Gasta mais calor na isobárica. Por que ele pode perguntar por quê? Porque o calor específico, a pressão constante, é maior que o calor específico, a volume constante. Aplicando a primeira lei da termodinâmica nas transformações particulares. Essas são facilzinhas. As novidades estão aqui, né?
Na diabática e na cíclica. Mas vamos ver todas? Porque a gente estamos aqui para ver todas. Isobárica, pressão o quê? Isso, participativo. Piviniti igual a povó, notó, corta pipó, corta ninó, piti, evitivotó. Sim ou não? Volume e temperatura são diretamente o quê? Isso, maravilhoso. Se a pressão é constante, vale P delta V? Vale sempre? Trabalho, P delta V? Se a pressão for o quê? Então também vale NR delta T. Delta U é igual a Q menos trabalho, primeira lei da termodinâmica. Vem pra cá agora. PV. Tá enxergando? Além disso, né? Tá vendo só isso? Visão além do alcance. Você tá vendo mais. O que você tá enxergando? Fico tão feliz. Daqui pra cá, pressão constante. Volume aumenta, expansão. Tem isoterma aqui? Tem isoterma aqui? O que vai a temperatura? Então o gás esquenta. Então se ele expande isobaricamente, ele aquece. Daqui para cá, o que fez o volume? Diminuiu, ele contraiu. Tem isoterma aqui? Eu não vou traçar porque eu quero o olho clínico aí. Eu poderia traçar, mas eu não vou traçar. Eu quero você aqui com isso. Daqui para cá, a pressão diminuiu? Temperatura diminuiu? Então o gás fez o quê? Resfriou. Se eu achar a área, achei quem? Como é expansão positiva, como é contração negativo. Viu como não tem mistério nenhum? Viu o quanto importante é o diagrama de Clapeyron com as suas isotermas? Isso é ferramenta fundamental na termodinâmica. Isocórica, quem é constante? Isocórica, quem é constante? Volume. Pi, vi, ni, ti, povó, notó, corta pi, vi, vó, corta ni, nó, fica piti, potó. Deve ser, né? Se não mudou. Olha lá, piti, potó. Mas é isocórica. Tá expandindo? Tá contraindo? Então qual é o trabalho realizado? Mas se delta U é igual a Q menos trabalho, o trabalho é zero, delta U é igual a Q. Vai decorar isso? Não, você sabe os conceitos, filho. Não é isocórica? Não precisa, Rossana. Não é isocórica? Vai, isocórica, raciocínio, isocórica. Quem é constante? Então o trabalho vale quanto? Delta U é igual a Q menos trabalho. O trabalho zero, delta U é igual a Q. Não vai ficar decorando isso. Gráfico PV, vai. Aqui, PV, vai. PV, volume constante? Vai. Trabalho é zero, isso, ótimo. O que mais? Então o gás está o quê? Esquentando. Mas está aumentando a pressão? Então estou aumentando a pressão com volume, consequência que o gás o quê? Aquece. Até porque, quer ver? Delta U não é igual a calor? Eu dei calor, mas não realizou o quê? Então, se você deu calor, ele usou esse calor para variar a sua energia interna. Obviamente que ele esquentou. Compressão. Isso aqui é uma compressão. Isso aqui é uma descompressão, né? O que fez a pressão? Isoterma, isoterma. O que fez o gás? Esfriou. Fácil isso, não? Depois dessa ferramenta, né? O que, Carol? Compressão, aumentar a pressão. Descompressão, diminuir a pressão. Comprimir é aumentar a pressão. Descomprimir, tirar. Isotérmica, quem é constante? Pi, vi, ni, ti, povó, notó, corta, ni, nó, ti, tó, pi, vi, povó. É isso? Mas é isotérmica. Quem é que não está variando? Qual é a grandeza que depende só da temperatura? A energia o que é? Interna. Se a temperatura não varia a energia interna. Delta U igual a zero. Mas delta U não é Q menos trabalho? Se o delta U é igual a zero, Q é igual ao trabalho. Então o gás está recebendo calor e realizando, ou está sofrendo trabalho e perdendo calor. Certo ou não? Vem. Vem. Aqui, ó.
É isoterma? Aumentando o volume, é expansão, né? O gás esquenta ou o gás esfria? Nada. É isotérmica. Não, peraí, deixa eu ver se isoterma. Isso é uma isoterma, seu prego. Se é uma isoterma, a temperatura se mantém o quê? Ah, doente da porra. Aqui. Daqui pra cá, quem que fez o volume? É contração? Esquenta ou esfria? Ah, cagar no mato, porra. Eu, hein? Aqui, trabalho positivo, aqui trabalho... Aquilo que o Joãozinho falou. Vai mandar calcular o trabalho? Não, mas pode mandar eu comparar com uma outra área. Calcular ali, ninguém vai mandar calcular, mas pode mandar comparar, que eu já vou mandar. Bom, nada demais. Adiabática. Quando é que tem uma adiabática? Quando o recipiente é o quê? Isolado. Eu isolo ele termicamente, eu não deixo perder calor nem receber calor do meio. Essa é mole. Ou quando o processo é muito rápido. Aliás, todo processo muito lento, quase estático, é uma isoterma. Vamos lentinho? Sim ou não? E se for muito... é uma adiabática. Então, todo processo muito rápido, quase instantâneo, é uma... Olha o detalhe. Aí, olha o que entra aqui, por isso que eu expliquei o coeficiente de Poisson. Na isotérmica, πV povó. Na adiabática, não. πV elevado a gama é povó elevado a gama. Quem é esse gama? Coeficiente de quê? De Poisson, que é o calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Ele é maior que 1? Ele é maior que 1. Ele é maior que 1. Na isoterma, isso aqui eu posso falar que é 1, não? Isso aqui eu posso falar que é 1, né? Mas ali é o quê? Na isoterma, eu posso falar que PV é constante, correto? Vamos? Aqui eu posso falar que P vezes V elevado a gama é uma constante. Só que esse cara é maior que 1. Se esse cara é maior que 1 e aqui eu tenho 1, é porque aquela curva, ela tem maior declividade em relação à isoterma. Ou seja, vem para cá comigo. Pressão, volume. Aqui eu tenho gás no estado inicial. E ele sofre uma isoterma até o estado final. Agora eu quero pegar o mesmo gás, partir do mesmo estado inicial, e quero chegar no mesmo volume final. Mas eu quero uma adiabática. Eu posso fazer uma curva igualzinha a essa? A curva tem que ser o quê? Um pouco mais acentuada, não acham? Porque aqui quer dizer PV elevado a 1. E para fazer uma adiabática é PV elevado a gama, que é maior que 1. Concorda que eu vou ter que fazer uma curva assim, ó? Mais acentuada? Aí vamos lá. O que eu posso te perguntar ali? Aonde que eu realizei mais trabalho? É gráfico PV? De onde vem o trabalho? Pela área. Olha a área roxa, olha a área verde. Aonde é que você realiza mais trabalho? Que é o quê? Isotérmica ou adiabática? Isso. Isso aqui é uma isotérmica, filho? Roxo? Então eu posso dizer que aqui embaixo eu tenho outra isotérmica, não? O que você acha? Isso quer dizer que a adiabática liga duas isotérmicas. Vamos fazer o nosso gráfico? Uma isoterma, outra isoterma, outra isoterma, outra isoterma. Um montão de... Mas a adiabática não tem maior... a mais acentuada? Então uma adiabática está assim, ó. Uma adiabática está sempre cortando isotermas. Por causa do gama, que é o quê? Maior do que 1. Então essa curva tem que ser mais acentuada. Então vai cortar mais. Boa essa? Sensacional essa, né? Mas como é que você ia entender isso se eu não falasse de coeficiente de Poisson? Por isso vocês não entender essa porra. Tá explicado. Agora vem com o Joca.
Vem comigo, vem, não acabou não. É adiabática, qual é o calor? Mas ΔU não é Q menos trabalho? Se Q é 0, ΔU é menos trabalho. ΔT para você entender, vai. Entendeu? Vou de novo. É adiabática? Qual é o calor envolvido? Mas ΔU é Q menos trabalho. Q é 0. Conclusão. ΔU é igual a menos. Isso quer dizer que ΔU e trabalho são simétricos. Sim? Vem devagar comigo. Esquece as isotermas. Esquece. Daqui para cá, o gás expandiu? Daqui para cá, o gás expandiu? Trabalho positivo ou negativo? Trabalho positivo, ΔU negativo. ΔU negativo, o gás esfria. Vamos? De quem que o ΔU depende? Da temperatura. Se o ΔU é negativo, o ΔT é negativo, o gás esfriou. Agora vamos lá. Bota as isotermas, Carol. Ele não veio daqui para cá? Ele não foi de T1 para T2? Ele saiu de uma temperatura maior para uma menor. Viu a ferramenta que eu ensinei, como é que é importante? Mas mesmo que você não lembre dela, dá para fazer pela análise termodinâmica? Dá. Agora vem para cá. Isso aqui é uma o quê? Contração. Daqui para cá, daqui para cá. Ele não perdeu o volume? Olha daqui para cá. Se é contração, trabalho negativo, ΔU positivo, o gás aquece. Ou pelas isotermas, Carol. Daqui para cá, o que ele fez? Passou por uma isoterma maior, mais alta? Ganhou o quê? Temperatura. O gás fez o quê? Esquentou. Então, toda a expansão adiabática, o gás esfria. E toda contração adiabática, o gás aquece. Agora, ó, quer ver? Ó. Só você, bota a mão pertinho, não fica perto de ninguém não. Bota a mão, abre a boca e solta ar. Como é que sai o ar? Bota aqui, faz bico. Sopra. Como é que sai o ar? Fechou a boquinha? O ar saiu? Saiu ou saiu? O que ele faz quando ele sai? Expande. Expande muito? Expansão adiabática. Expansão adiabática, qual é o resultado final? Esfria. Vai ficar. Mas dá uma escovadinha. Por isso que você faz assim para esfriar, né? Você faz assim. Hã? Ah, não. E no frio, como é que ele faz no frio? Isso é bem lembrado, Carol. Assim, né? Vai esquentar. Claro, bem lembrado, Carol. Muito bem lembrado. Foi no banheiro. Aí usa um Glade. Aquele bom ar. Aí quando aperta aquilo, como é que fica a lata? A lata fica gelada. Sensacional. Expansão adiabática. Porque lá dentro, vamos lembrar, a Joca já explicou isso, hein? Lá dentro tem o líquido, que é o desodorante, sei lá, o perfume, sei lá. E aqui tem gás na pressão máxima de vapor. Lembra da aula? Pressão máxima de vapor? Vê se está lembrando. Aí o que faz quando você aperta a válvula? Sai, não sai? Sai líquido. Se sai líquido, o que faz aquele gás lá dentro? Expande, além de evaporar. Ele expande, é rápido ou é lento o processo? Muito rápido. Então ele expande como? Então o que faz a lata? Esfria, expansão adiabática. Você sabia? Vai encher a bola. Jogar futebol, vôlei, sei lá o quê. Aí tu pegou a bola para encher, aí tu fica assim. O que o pessoal fala? Bola aí, porra, tem tua vida na bola aí. Aí tu. O que faz a bomba? Esquenta. Compressão adiabática. Tem ar lá dentro? Tá sendo comprimido? Só que você... Não é muito rápido? Compressão? Compressão adiabática, o que faz o gás? Aquece. Cíclica.
Cíclica. O nome já diz. Cíclica. Vai fazer o quê? Então vai sair de um ponto e vai voltar. A gente vai ver que isso aí é princípio de funcionamento das máquinas térmicas. Saiu daqui, vai. Aqui. Sai daqui. Vai. Saiu daqui. E essa setinha tá errada, né? Obrigado. Nem pra me avisar, né? Porra, má vontade. Só essa. Saiu daqui. E deve ter copiado errado também, né? Saiu daqui. Aqui é o estado inicial? Tô perguntando, você responde. Vai, volta. O estado inicial coincide com o final? A temperatura inicial é ou não é a mesma que a final? Qual é o delta U envolvido? 0. Só que delta U não é Q menos trabalho? Se delta U é 0, Q é igual ao trabalho. Depois eu vou explicar isso, mas eu preciso botar nessa observação, né? Calor tá virando o quê? Mais... Não, segundo a lei da termodinâmica, não é possível transformar calor integralmente em trabalho. Não é possível. Por isso eu já botei essa observação aqui. Depois a gente vai entrar em máquinas térmicas, mas eu preciso botar já aqui. As máquinas térmicas operam em ciclo. Calor vira o quê? Trabalho, mas não... A gente tem que observar isso. Vai, aqui, olha o ciclo. Quer ver? Olha pra cá. Vem com o Joca. Aqui, vem. De A para B, teve trabalho? Volume constante, fala. Não. De B para C, teve trabalho? Positivo, expansão. De C para D, teve trabalho? De D para A, teve trabalho? Negativo, contração. Concorda que de B para C o trabalho foi esse? De C para D o trabalho foi esse? Concorda que o que sobrou foi exatamente a figura? Então, se eu achar a área da figura, eu acho o trabalho do ciclo. Hã? Não faz mal. Aqui. Olha pra cá. Ó. Vou fazer devagarinho, hein? Aqui. Vai. De A para B. Como é que eu acho o trabalho? Pode ser essa área aqui toda? Achei essa área. É expansão ou contração? Expansão. Então o trabalho é B, é positivo. Certo aí? Tudo bem? Agora vamos de B para C. B para C. Fala pro Joca, qual é o trabalho? 0, volume constante. Agora vamos de C para D. C para D teve trabalho? O trabalho é ou não é dado por essa área roxa? Mas é um trabalho positivo ou negativo? Negativo porque é contração, foi? E de D para A? Qual é o trabalho? Concorda que o trabalho do ciclo todo é o trabalho AB menos o trabalho CD? E se eu fizer a área AB e tirar a área CD, não me sobra isso? É só achar a área da figura. Sim ou não? Fala pro Joca. Sim ou não? Então, se eu achar a área dessa figura aqui, eu estou achando quem? Vamos? Que é positivo ou negativo? Porque o ciclo está no sentido horário ou anti-horário? Trabalho positivo. Agora vem aqui. Mesma coisa, vai. Aqui. Ó, aqui. Daqui para cá. Teve trabalho? Positivo. Tá vendo? Porque foi expansão. Teve trabalho aqui? Aqui teve. O trabalho seria essa área toda. Positivo ou negativo? E aqui não teve. Concorda que o azul é maior que o preto? Concorda que o que sobra é a figura? Tem mais trabalho negativo ou positivo? Conclusão do trabalho do ciclo vai ser o quê? O ciclo é em que sentido? Horário ou anti-horário? Então, anti-horário trabalho negativo, horário trabalho positivo. E o calor está virando o quê? Trabalho ou trabalho está virando? Isso aqui é uma máquina térmica, porque o trabalho é o quê? Então eu dei calor para realizar trabalho. Máquina térmica. Aqui é uma máquina frigorífica. Aqui foi o trabalho convertido em calor. Eu retirei calor do sistema. Isso aqui é uma máquina frigorífica, isso aqui é uma máquina térmica. E as máquinas operam em quê? Em ciclo. Recomendo. A gente vai estudar esses ciclos todos. Ciclo de Carnot, de Otto, do diesel, tudo a gente vai estudar.